Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, está começando agora mais um episódio do Open Mind Talks. É um prazer recebê-los aqui, estamos aí transmitindo diretamente para o LinkedIn, aqui do escritório do Open Mind em São Bernardo do Campo. Eu sou Lúcio Júnior e, como de costume, recebendo pessoas muito interessantes aqui no Open Mind. E hoje o episódio está muito legal porque eu vou conversar com o Gustavo Vilardo. Ele que é diretor executivo de marketing da Vrio. Ele vai estar aqui comigo falando de carreira, falando de saúde, falando de vida pessoal, falando de governança, falando de uma série de assuntos que vai te interessar. Então se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind Brasil e toda sexta-feira estou aqui no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, recebendo convidados especiais para poder contar a sua história profissional, a sua história de vida e também para falar sobre temas atuais. Esses convidados são executivos de alto nível que fazem parte do Open Mind Brasil, são membros do Open Mind. Então está começando agora mais um episódio onde vamos também trazer um convidado especial para poder contar a sua história, contar um pouco aí dos seus desafios, do momento que estamos vivendo. Se você quer saber um pouco mais aí sobre o Open Mind e quem são essas pessoas, os nossos Open Minders, acesse o nosso site. O nosso site é openmindbrasil.com e lá você vai saber de todas as nossas dinâmicas de networking. O Open Mind, para quem não conhece, é uma rede social formada por executivos C-levels das maiores empresas do Brasil, diretores e presidentes de grandes empresas que estão reunidos aí com o propósito de fazer um networking poderoso e também de trocar informações, né, de fazer um desenvolvimento pessoal e profissional através de conteúdo aí gerado pelo Open Mind Brasil. Recentemente, nós lançamos também o Open Mind Academy, que é o nosso programa de formação de conselheiros do Open Mind. Nós já selecionamos mais de 60 executivos do Open Mind para atuarem em startups como conselheiros. E agora estamos lançando aí o nosso curso de formação teórica de conselheiros. A nossa primeira turma está aí prestes a acontecer, né? Serão 30 alunos, né? Executivos de grandes empresas, membros do Open Mind, que vão ser formados tanto na teoria quanto na prática como conselheiros consultivos, prontos para ajudar o mercado corporativo em governança, em conteúdo, em estratégia. Então o Open Mind, ele se orgulha dos seus membros e se orgulha desse caminho aí que estamos trilhando para fomentar oportunidades de negócio, oportunidades de trabalho dentro de um mercado brasileiro e até um mercado internacional. Bom, pessoal, quero falar aqui para todos aí que estão nos acompanhando, que estão nos seguindo, né? Que nos sigam também aí no LinkedIn, né? Já que você está nos assistindo no LinkedIn, acessa a nossa página lá e nos segue, porque você vai ter acesso aí a todos esses conteúdos de podcast e algumas pílulas de inspiração que o Open Mind também compartilha. E se você quer se tornar um membro do Open Mind, você pode submeter a sua candidatura no nosso site. Lá tem um formuláriozinho que você preenche, né? Lembrando que o Open Mind é uma rede exclusiva de diretores e presidentes de grandes empresas. Se você tem esse perfil, submeta a sua candidatura que um dos nossos gerentes de relacionamento vai te atender com todo carinho e atenção para que você possa se tornar um Open Minder. Vamos começar aqui, né? O pessoal está chegando aí, está entrando na live. Obrigado a todos aí que estão entrando. Hoje eu estou recebendo aqui um Open Minder especial, né? Nós vamos falar aqui hoje, ele já está inclusive aqui do meu lado, Gustavo Vilardo.
Ele é diretor executivo da Vrio, é a empresa aí responsável pela Sky, né? Uma empresa de conteúdo também, né? E ele é diretor executivo de marketing, né? dessa empresa. Ele é carioca, ele é um atleta também, fala muito aí sobre saúde, bem-estar, inovação, tecnologia, governança, e é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui com o Gustavo. Gustavo, obrigado pela sua presença e ter vindo aqui no escritório do Open Mind para a gente poder bater esse papo com essa audiência aqui de executivos. Legal. Obrigado, Lúcio, pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero poder aí dividir as minhas histórias aí com todos e de alguma forma inspirar aí a vida das pessoas aí que estão nos assistindo. Já deu para perceber o sotaque dele, né? Ele que é carioca, está aqui em São Paulo. Você está aqui em São Paulo há quanto tempo, sabe? Morando vai fazer 2 anos. 2 anos? Sim, 2 anos. Sou um carioca exilado em São Paulo, mas estou feliz. Legal. E do Rio de Janeiro você também ocupou posições executivas? Você veio transferido para cá da empresa que você atua hoje? Veio Não, por causa dessa transferência? Não, na verdade eu fui na empresa anterior já. Na verdade eu acabei solicitando uma transferência para São Paulo. O Rio de Janeiro, embora seja a cidade maravilhosa que eu tanto gosto, sofreu talvez uma decadência econômica aí nos últimos anos, né? Então, pensando um pouco no futuro, na empregabilidade, nos negócios, não só para mim, para minha filha, né? Para minha esposa também. Então a gente tomou uma decisão de se mudar para São Paulo, né? Então a gente tomou essa decisão ao longo do ano de 2020 e aí a gente efetivou ela em 2021, né? Então, por isso que eu já estou aí há 2 anos morando em São Paulo. Já que a gente já começou a contar essa trajetória sua, né, de 2 anos para cá, conta um pouco da sua história, mas eu queria até também provocar a turma que está assistindo a gente aí, porque os nossos podcasts, todas as nossas aulas, né, dentro do Open Mind, elas são sempre marcadas pela interatividade. Então, queria convidar você aí que está assistindo a live para colocar aí no chat o seu nome e a empresa que você atua, seu nome, seu cargo, sua empresa, até uma forma de você promover o seu perfil profissional aqui para essa rede tão seleta, mas também de prestigiar aqui o nosso colega, o Gustavo, que está aqui e com certeza depois vai responder as mensagens de carinho aí de vocês. Mas, Gustavo, conta um pouco da sua história aí. Você é casado, tem filhos, né? Como é que você é formado em quê? Como que começou a sua vida profissional? Bom, indo do final para o início, eu sou casado, tenho uma filha de 15 para 16 anos, na flor da adolescência, então estou sofrendo aí a diversão de ser pai de uma adolescente. A gente tem uma filha só. Minha esposa é escritora, então são, vamos dizer, perfis completamente diferentes dentro de casa, mas a gente tem valores parecidos, então acho que isso que fortaleceu aí ao longo do tempo a nossa relação. Bom, a minha história começou... Eu sou formado em engenharia eletrônica, depois fiz pós-graduação e mestrado em administração, e minha vida profissional começou como empreendedor ainda na faculdade, né? Na época estava aparecendo internet comercial no Brasil e a gente teve acesso, eu e alguns colegas disso na faculdade, e a gente decidiu montar uma empresa na época para aproveitar isso. Então era uma empresa... Tinha poucas no Brasil, talvez foi uma das primeiras, que desenvolvia websites para empresas no Brasil. E um outro negócio que a gente tinha na época também, a gente desenvolvia e operava website de clube de futebol em formato de licenciamento de marca para os clubes, né? Quais clubes que você... A gente na época tinha Flamengo e Palmeiras, né? A gente já entendia... É aquele Flamengo, TV Flamengo? Não, era o Flanet. Não, cara, Flanet. É muito mais antigo que isso. Muito mais antigo que isso. Então, foi o primeiro website de clube de futebol no Brasil e em formato de licenciamento de marca deve ter sido talvez o primeiro no mundo, né? E aí tudo que acontecia ali, cobertura de jogo, venda de produto, etc., na verdade era desenvolvido e operado pela minha empresa a qual fui fundador e sócio, e depois e a gente pagava royalties para o clube, né? Então tinha cobertura ao vivo, que na época não era, embora parecesse sofisticado, né? Quem estava fora do Brasil usava. Na verdade, era um jornalista conectado num dial-up, ouvindo rádio e publicando na internet. A gente implementou a primeira loja virtual de internet no Brasil na época, foi no site do Flamengo.
Foi meu projeto de fim de curso faculdade. Naquela época não existia. Hoje em dia você monta uma loja virtual em 5 minutos. Naquela época não existia. Enfim, esse tema andou um pouco dos anos. Eu achei que ia ser um empreendedor da internet, ia ficar rico, etc. Não aconteceu isso. Eu acabei, depois de um tempo, saindo da empresa, e depois de 3 anos e meio, e aí que eu fui para o mundo corporativo, né? Eu comecei com consultoria de gestão, alguns anos, 4 anos, depois fui executivo, depois consultoria de gestão de novo bastante tempo, e recentemente eu estou, vamos dizer, executivo novamente no grupo Vrio, como você já comentou. Então eu no mundo corporativo eu oscilei entre consultoria de gestão e executivo, mas sempre ao redor do setor de telecom, mídia e tecnologia, né? Então, essa é um pouco a história do mundo corporativo. Desde que eu, vamos dizer, fui empreendedor lá atrás, eu sempre me perguntava se eu fui empreendedor por ocasião ou se eu tinha algum tipo de aptidão, né? Na verdade, eu não sei a resposta, mas o fato é que em 2018 eu acabei me envolvendo com as startups, no mundo das startups, muito mais na linha de diversificar investimento. E algumas que eu não investi, eu fiquei em contato com os CEOs ou com os fundadores, dando algum tipo de apoio, que hoje eu entendo como é. Na época eu não entendia nem exatamente como se chamava isso. Hoje é o que se chama um pouco de mentoria. Mentoring, né? Na época isso na minha cabeça não entendia isso muito bem. E aí eu fiquei fazendo isso com algumas, investi em outras. Eu tenho investimentos em algumas, tanto de forma direta como em forma de fundo. E aí esse negócio conectou com o tema de governança corporativa, porque eu comecei também em 2020 a explorar esse lado de governança corporativa. Eu fiz o curso de conselheiro do IBGC para explorar esse ambiente. E esse negócio mais recentemente se juntou na minha cabeça. Então, quer dizer, esse apoio, governança corporativa, startups, me reinventar ou me redescobrir como empreendedor de outra forma. Então, eu estou meio que me especializando nesse tema de governança de startup. Nesse momento, agora, eu estou no processo de entrada de uma startup, na verdade, uma scale-up, que já existe há bastante tempo, recebeu uma rodada, entrou um fundo de investimento, estão criando o conselho e me convidaram para ser o conselheiro independente. Então, nesse tema de governança, eu estou me especializando nesse mundo das startups. Eu acho que é um mundo mais dinâmico e tem relativamente menos burocracia, que também tem no mundo dos conselhos, né? Então, é um negócio onde você consegue agregar bastante a tua experiência na vida ali do fundador ou ajudar as startups a crescerem de forma um pouco mais estruturada. Então, esse tem sido um pouco o meu foco. Além disso tudo, né, quer dizer, eu fui triatleta competitivo por praticamente 10 anos. Hoje em dia eu não sou mais, na verdade eu parei em 2015. E eu parei, na verdade, quando eu entendi que o esporte nessa magnitude para longevidade não é muito bom. Olha, que curioso. Pois é. E foi quando eu entendi isso, eu falei, mas tudo que eu entendo sobre esporte, saúde e nutrição estava errado. Ou inadequado, vamos chamar assim, né? Então, desde aquele momento, e já tem bastante tempo isso, na verdade não foi exatamente quando eu parei, isso aconteceu um pouco antes, alguns anos antes, comecei a me questionar. E eu comecei a estudar muito, eu me mergulhei no mundo de nutrição, saúde, longevidade, performance individual. Então, sempre fui autodidata. Para você ter uma ideia, eu treinei para o Ironman sozinho. Não só fiz o meu treino sozinho, como efetivamente viajava muito na época, eu não tinha meus companheiros. Então eu treinei sozinho, coisa que não é normal, né? Mas isso foi bom, que me deu uma força mental, porque no dia da prova foi bastante difícil. Ironman é uma coisa assim, sobrenatural, né, cara? Uma pessoa submeter aos treinos, a uma competição, realmente tem que ter um condicionamento físico e mental, principalmente, muito forte. Mental, Lúcio, porque, assim, por mais que tenha treinado, vai dar 1 hora, meia hora, 1 hora de prova, você já vai estar, de alguma forma, cansado, né? Então, assim, você precisa suportar aquela pressão por muito tempo. Então, é psicológico. Não, e tudo isso que você contou da sua história, o seu passado mais distante, até o que você está fazendo hoje, tudo isso exige muita dedicação, Sim. Até o lado do esporte. Então mostra que você provavelmente é uma pessoa muito disciplinada, né, Gustavo? Sou bastante disciplinado. Eu tenho facilidade de criar hábitos, né? Então,
E se eu coloco uma coisa, agora eu vou fazer determinada coisa, eu faço determinada coisa. Não tem aquela história, eu faço amanhã, não, é agora. Nas suas coisas. Acho que não é nem tão intenso a palavra, acho que é ser comprometido. Legal. Acho que a palavra que resume melhor é comprometido. E é o que hoje em dia falta muito, né? Às vezes nos executivos, principalmente nas gerações mais jovens, essa questão do comprometimento, né? Você vê a questão do estou em busca de novos desafios o tempo todo, né? Mas, poxa, você nem concluiu um ainda e já está buscando novos desafios. Mas, Gustavo, de várias coisas que você falou aqui, o que mais me chamou a atenção é que você talvez fez o caminho inverso como executivo. Eu converso com executivos todos os dias no Open Mind, né, membros aí do Open Mind, dessa rede social formada aí por diretores e presidentes, e eu vejo que eles começam a carreira como estagiário, trainee e chegam na posição mais alta da organização. Mas chega um momento que eles sabem que vai acontecer uma transição definitiva. A vida executiva ela tem prazo de validade. E aí eles começam a buscar coisas como consultoria, coisas como conselho, coisas como investidor em startup. E você começou a sua carreira como empreendedor, né, e depois como consultor, né? Como que você vê esse aprendizado reverso, né, para a sua carreira daqui para frente, né? Porque você é um executivo que você está na idade média dos executivos que fazem parte do Open Mind e todos eles estão pensando já no próximo passo, mesmo sabendo que esse próximo passo, a aposentadoria, seja daqui a 10 anos, né? Mas se você quer ter sucesso, o mesmo que você teve para chegar até agora, você tem que começar a construir desde já. Você que já fez isso, já fez consultoria, já foi empreendedor, você está voltando, você pensa em voltar às origens, seria isso? Olha, Lúcio, como eu comentei agora um pouco, essa atuação de conselheiro de startups ou scale-ups, de alguma forma está me realizando como empreendedor de outra forma. Então, isso seguramente vai ser um foco que eu vou colocar prioridade, né? Então, se você me perguntar, eu vou ser um empreendedor de fato, abrir o meu negócio? Hoje eu acho que isso está pouco provável, diria, mas me solidificar de novo como conselheiro de startups scale-ups, isso sim, ampliar talvez, ou reinvestir em alguma das outras startups, eu digo que sim. Atuação como consultor, como já tenho bastante experiência nisso, embora não descarte, hoje não faz parte do meu plano nos próximos, 5 anos, não, né? Mas sim, conselho sim, e investidor também. Investidor também. Você acha que todas essas funções, né, esses chapéus, tudo isso ele está interligado como uma cauda longa, uma coisa puxa a outra? Olha, eu acho que sim e não, né? Primeiro, porque a questão de consultoria, que talvez eu tenha o viés de ter trabalhado muito com o assunto, então você acaba sendo talvez um pouco mais exigente com o termo ou com o trabalho do que o normal, né? Consultoria eu acho assim, eu acho que não tenho dúvida que é uma oportunidade. Hoje o mundo é muito complexo, né? Quer dizer, as organizações cada vez precisam de visões diferentes, né? E de experiências diferentes, que eu acho que os executivos podem atuar. Mas não é aquela, primeiro, não é porque eu sou especialista em um determinado assunto, vamos pegar um executivo que seja, sei lá, de supply chain, trabalhou a vida inteira nisso, não significa que ele conhece um assunto, que ele seja automaticamente um consultor, né? Então o executivo não pode acordar um dia, eu quero ser consultor, bota um crachá no peito e diz, agora eu sou consultor. Não é assim que funciona. Consultoria exige preparo, né? Exige sim, como tudo na aquisição vida, né? de competências, né? Sim, ferramentas, tudo isso, né? Exige mindset. Então, eu acho que, por isso que eu acho que é uma oportunidade, é fato, mas não é automático, né? E muitas vezes o que a gente vê hoje é o executivo que é especialista em um determinado assunto e passa a ser consultor no dia seguinte.
Então, eu acho que acho que não é exatamente dessa forma. Por isso que eu acho que É, tem uma às vezes oportunidade e você- tem um desafio. Né? Às vezes você pode ter até um bom executivo que quer se tornar consultor, mas ele não se preparou e se torna um consultor medíocre. Da mesma maneira que você vê, às vezes, consultores que acabam sendo contratados pela empresa que ele prestou consultoria e que se tornam executivos medíocres. Né? Para tudo Perfeito. você precisa de preparação, inclusive na questão do conselho. Né? Você se preparou, você falou que fez lá o IBGC em 2020, para se tornar hoje um conselheiro. É uma jornada. Inclusive, a nossa audiência que está acompanhando aí, muitos são membros do Open Mind, sabem que o Open Mind acabou de lançar um curso de formação de conselheiros na parte teórica, que vem de um programa, né, que é o Open Mind Academy, desde o ano passado, que nós selecionamos conselheiros para atuar em startups, que era exatamente o que a gente viu, Gustavo, que executivos como você, que tinham esse desejo, poxa, eu vejo que a governança, eu vejo que ajudar empresas através de conselhos pode ser algo que me interessa, um chapéu que eu quero colocar, né? Mas eles iam lá, se formavam, faziam essas escolas tradicionais e cadê a oportunidade? Você teve dificuldade com isso? Você percebeu isso? Que falta um suporte das escolas de negócio, que não é só formar, mas como que você começa a atuar, por exemplo, num novo mercado como conselheiro? Sim, eu passei por isso. Na verdade, no meu caso, foi um pouco diferente, porque quando eu fui muito mais investigar eu não tinha, na época, quando eu fui fazer o curso, eu não tinha certeza de que eu queria atuar como conselheiro, né? Eu fui investigar. E quando acabou o curso, eu fiquei naquele meio vazio. Falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Né? Botou o canudo debaixo do braço e agora? E aí? E aí eu acabei, na época, exatamente para manter, vamos dizer, a atualização, ou manter as discussões, na época no caso eu fiz no IBGC e eu me associei ao IBGC para continuar participando de discussões. Para networking benchmark. Para network e também continuar, né, quer dizer, aquisição de conhecimento, né? Que foi aí aí não estou me lembrando se foi, isso foi em 2021 já que eu tive a primeira discussão interna lá sobre startups, né? Que aí começou a conectar na minha cabeça toda a história que eu te contei. Poxa, aí é que as coisas se conectam. Exato, né? Mentorando alguns empreendedores que eu avaliei investir e não investir, já tinha os investimentos em outros que a gente eventualmente dá algum suporte, e aí a coisa começou a fechar na minha cabeça. Então, que eu falei, poxa, por que eu gosto tanto de apoiar os empreendedores? De novo, me realizando como empreendedor de outra forma. Então foi por aí o caminho. Então, mas demorou, não foi imediato, levou talvez quase 2 anos para as coisas conectarem, né, na minha cabeça e juntar isso. Essa história que eu te contei não é uma história que aconteceu de uma vez. Primeiro veio o curso, depois veio as discussões, em paralelo veio as mentorias das startups, os investimentos, e aí a coisa, juntou. Muito legal. Pessoal, vocês que estão chegando agora ou que pegaram aí, não pegou do começo essa transmissão, né, esse podcast, nós estamos aqui no Centro de Networking do Open Mind em São Bernardo do Campo. Nós estamos recebendo Gustavo Vilardo. Gustavo é diretor executivo de marketing da Vrio Corp, que é a Sky, né, e a DirecTV. E ele cuida da América Latina. E ele está aqui contando não só a experiência dele nessa jornada como executivo, mas também uma experiência ao longo de toda a sua carreira e planos futuros. Que eu tenho certeza que muitos de vocês, da nossa audiência, estão se identificando com o que ele está falando. Porque é uma linha comum de pensamento você planejar a sua carreira, onde eu estou e para onde eu vou. Ele acabou de contar a história dele passada e está contando para onde ele vai, né? Então, se você aí também está se identificando, comenta aí no chat. Você já tem algum curso de formação de conselheiro? Você já é conselheiro? Você também acha que as escolas tradicionais aí de negócios falta esse apoio, né, para você começar? Comenta aí que a gente vai responder, a equipe do Open Mind vai responder, o próprio Gustavo também, ele assim que terminar vai responder você, e é uma forma aí de você participar ativamente, você ser visto
e ser conhecido. Mas, ô Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre o mercado o qual você atua. Né? Você está aí numa área, né, ligada à comunicação e entretenimento, né, que é a Sky, DirecTV, a empresa que adquiriu, né, se chama Vrio, então você é um executivo da Vrio. Como que você está vendo essa mudança no entretenimento, com tantas outras plataformas surgindo de entretenimento, como que é o desafio dos meios tradicionais de se reinventar nesse momento e atrair mais audiência? Esse é um tema mega fascinante, eu diria, Lúcia. É muito divertida essa indústria. Não é nada fácil, né, mas é bastante divertida. E assim, só fazendo um adendo, né, quer dizer, a Vrio, ela tem a TV por assinatura tradicional, que tem a Sky e a DirecTV nos países hispânicos, como você começou, e também tem o Digo, que é a nossa plataforma de streaming, né? E de qualquer maneira, qual é a história desse Digo é aquele... o Gol, aquele azulzinho que vem, que já vem na televisão o aplicativo. Exatamente. E ali eu uso bastante. Ali tem canais ao vivo e tem catálogo. Então ali tem um pouquinho das duas coisas, né? Tem um pouco. Isso eu achei fantástico isso. Sim. Porque evita aquele negócio de você chamar técnico, ficar passando fio na sua casa e já compra a televisão, já tem um aplicativo. E tem um pouco de catálogo, né? Um pouco de. Fantástico. Lá em casa a gente usa. Excelente, muito bom saber. E saber que vocês estão felizes, né? Realmente teve bastante investimento do grupo ao longo do tempo na plataforma. Então, mas aí, como é que é essa história desse mercado todo, né? Era uma vez uma empresa chamada Netflix, que todo mundo conhece, que lá no início dos anos 2000 era uma empresa que fazia aluguel de DVD, né? Entregava pelo correio, né? Acabou o dinheiro deles, eles eram uma startup também, começaram em 98, foram tentar ser vendido para Blockbuster, que era, né, o suprassumo do aluguel de DVD, tomaram um não, ficaram num momento de desespero, pivotaram para fazer distribuição pela internet, que não existia em distribuição de vídeo, conteúdo de vídeo, de filme pela internet. Começaram nisso, fizeram sucesso, fizeram IPO, começaram a produzir conteúdo próprio para não ficar na mão dos estúdios, né? E foi o sucesso que foi até hoje, né? Em paralelo a isso tudo, com medo de ficar para trás, todos os estúdios, quando eu falo estúdio, é Disney, Warner e todos mais, que, em princípio, o que eles fazem? Eles distribuem, eles vendem o conteúdo deles para as operadoras de TV distribuírem para nós, né? Tem os cinemas também e tal. Mas eles, tipicamente, não tinham distribuição direta ao consumidor, né? O D2C, né? E aí todos lançaram o deles, em algum momento. Disney Plus, Star Plus, HBO Max e todos os outros mais que tem por aí. Legal. E isso foi impulsionado pelo aumento de penetração de internet no mundo inteiro, né? No Brasil também, né? Quer dizer, hoje os Estados Unidos têm mais ou menos 90% de penetração de internet, o Brasil já está com 60%. Então, à medida que você aumenta a penetração de internet, você digitaliza um país, fica mais fácil dele usar uma plataforma sem ser a TV tradicional, né? Que precisa, como você falou mesmo, do técnico instalar. Então, isso tudo colocou muita pressão no mercado de TV tradicional. E existe um padrão observado em alguns mercados, que é quando a penetração de internet ultrapassa a de TV, o mercado de TV cai com mais força. Isso, por exemplo, aconteceu no Brasil a partir de 2015. Mas nem tudo são flores, né, na vida, né? O Netflix, por exemplo, depois da pandemia, começou a ter dificuldade de crescer, de continuar crescendo como ele vinha crescendo, né? E como o Netflix era uma empresa que estava sempre investindo em conteúdo e crescendo, quer dizer, o valor dela estava muito no futuro, né? E quando ela parou de crescer, o mercado falou, putz, e agora? E aí ele teve, inclusive... Bateu no teto? Bateu no teto, inclusive, e aí teve uma queda razoável no preço das ações dela no final de 2022. Então, assim, o cenário hoje não está tão claro. E aí todos esses outros, HBO Max, Disney, todos os outros que foram atrás do Netflix, quer dizer, botando rios de dinheiro, também tiveram um montão de resultado ruim em 2022. Então, assim, já estão também, sabe, todo aquele dinheiro que colocaram nas plataformas já estão meio que encolhendo de alguma forma.
Em paralelo a isso tudo, as operadoras de TV também não ficaram paradas, né? Quer dizer, hoje você tem a Sky, por exemplo, lançou fibra, então vende também a conectividade, e tem outras que têm outros serviços agregando para o cliente. Então, assim, não está tão claro o cenário. Vai continuar difícil, né? Mas a vida das over the top, dos streaming, não está tão simples como era antigamente. Outra coisa que é importante também, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Quer dizer, por mais que a gente melhore a nossa infraestrutura de internet, e ela vem melhorando muito, não vai ter internet em todos os lugares nunca. O próprio Estados Unidos, que tem, como eu te comentei, 90% de penetração de internet, o Brasil ainda tem cerca de 60%, dependendo de como você analisa, ainda tem muita internet, por exemplo, por satélite nos Estados Unidos. O próprio Netflix, se não me engano, números de 2021, ele ainda fatura 200 milhões de dólares por ano com aluguel de DVD, ele entrega na casa dos clientes que não tem internet. Ele ainda fatura. Ainda tem isso? Ainda tem isso, ainda tem. Número de 2021. Curioso. Então, assim, a briga vai continuar divertida, né? Então, é um cenário complicado. Ô Gustavo, e eu tenho visto também o entretenimento, ele navegando por uma transversalidade de multiplataformas, né? Você tem a indústria do videogame, você tem o cinema, você tem os livros, os aplicativos de celular, e muitas vezes você tem aquilo ali interligado contando uma história, e não mais sendo, por exemplo, uma versão do filme para o game, uma versão do filme para o celular, uma versão, e sim aquilo ali, para você acompanhar aquela jornada, você tem que navegar em multiplataformas. Você enxerga que esse pode ser o futuro do entretenimento? Uma coisa que certamente a gente já enxerga é o seguinte, antigamente como é que era? Tinha um filme no cinema, né? Ele ficava famoso, depois virava um jogo, né? Agora a gente está vendo o inverso acontecendo. Tem uma série que está acho que no HBO Max, chama The Last of Us, que é um game famosíssimo dos jovens, né? Eu nem conhecia, né? Minha filha que me explicou, pai, isso daí é um jogo. Então já era um jogo famoso que virou uma série, e não o contrário como era antigamente, né? Recentemente também teve um lançamento uma das versões lá do Harry Potter, que lançou em game, não no cinema. E foi um maior sucesso, acho que foi, se não me engano, um dos maiores sucessos da história, né? E foi lançamento em game, não no cinema. Então, assim, existe uma tendência ao contrário, né? Do game virar o filme e não o contrário. Então, esse negócio cruzou mesmo as fronteiras de um lado para o outro, né? Não, quer dizer, caminho contrário, né, do que acontecia antigamente. Então, eu acho que a indústria do entretenimento, ela não é mais numa única plataforma. Todas essas, os estúdios, principalmente, eles estão pensando em como que a pessoa pode participar daquela jornada, né, daquela experiência. Você sair do filme, assistir o filme e saber que aquela jornada pode continuar ali no game, né? E antigamente, né, você precisava de um console, ainda tem os consoles de game, mas à medida que evoluem os smartphones e evoluem as TVs, daqui um pouco você não vai precisar mais de um console específico, né? Você faz tudo usando a TV, por exemplo, e tudo hospedado no cloud, né? Então, você gosta de game? Eu, pessoalmente, gostei muito quando era adolescente e criança. Hoje em dia, eu não sou um grande fã, não. Eu tive uma experiência com game recente, né, que realmente me surpreendeu, que foi o óculos, né, da Meta. Meus filhos quiseram e tal, e a gente comprou lá em casa. Mas é uma coisa fantástica, né, de você ter aquela experiência de imersão ali, e você vai vendo que aquilo ali extrapola o game, aquilo tem aplicativos, e você está vendo que a realidade virtual é algo que também vai abraçar muito essa indústria do entretenimento, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. À medida que a tecnologia evolui, só vai ficando mais fascinante, né, essa história do entretenimento, porque a coisa se converge, né? Então... E agora, voltando aqui para o nosso universo, né, que é o universo do mercado corporativo, eu queria também agradecer aqui a presença do Rodrigo Feio, né, que é o nosso comandante, comandando aqui toda a nossa transmissão
Obrigado aí por todo o seu apoio e pela amizade aí, né? Mas, pessoal, vocês estão vendo até um cenário diferente aqui, né? A gente falou de cenário. Nós estamos aqui no Centro de Networking do Open Mind, em São Bernardo do Campo, né? Hoje a gente resolveu trazer para um cenário diferente, mais de um talk show, né? Até para variar um pouco aí para a nossa audiência. Quero pedir a todos aí que estão entrando pela primeira vez que nos sigam aí no LinkedIn, principalmente, que é a plataforma onde a gente está trazendo mais conteúdo. Mas a gente falou de toda essa transversalidade, Gustavo, que a indústria onde você atua, né, na DirectGo, da Sky e etc., está passando e está tendo que se reinventar, mas eu acho que tudo está acontecendo isso, né? Principalmente no mercado executivo também, né? Você está tendo aí a tal da Slash Career, que a gente tanto fala aqui no Open Mind, que é o executivo, e você falou aqui também sobre isso, ele ter vários papéis aí para poder se diversificar, né? E a gente também tem ouvido a questão do C-Level as a Service, né? Que é o executivo poder trabalhar por projetos. Agora, para o executivo ele ser conselheiro, consultor, mentor, palestrante, o que você acha que essa pessoa precisa? Qual é o segredo, você que é um cara de marketing, né? Qual o segredo do sucesso para uma pessoa que quer ocupar mais de uma posição no mercado de trabalho? Olha, eu acho que a gente pode olhar isso de duas formas. Uma coisa é o hard skill, né? Quer dizer, se ele quer, né, ser executivo e atuar como consultor, por exemplo, e nunca foi consultor, ele tem que adquirir as competências para isso, né? Isso é fato, né? Então tem que buscar capacitação, vamos chamar assim, né? Ou construção de competência. E a outra, eu acho que é uma mudança na forma, na cabeça, né? Quer dizer, antes, ainda mais quem já vem de carreiras mais longas, vamos chamar assim, de você achar que ia fazer uma coisa só. Então você ia fazer várias coisas, você bota um tipo de estresse diferente na tua vida, na tua forma de atuação. Você tem várias coisas para gerenciar ao mesmo tempo, né? E não é nem só a quantidade de trabalho que eu estou falando, é realmente você conseguir fazer várias coisas e estar tranquilo com isso, né? Que é diferente quando você tem uma coisa só. Isso seria a chamada ambidestria profissional? Eu acho que é um bom termo. Ambidestria é realmente um bom termo. Eu não sei se eu sou canhoto, se eu sou destro, mas eu acho que tem que se sentir à vontade com isso. E não sei se é coisa para todo mundo também, né, Lúcio? Tem gente que talvez não fique bem fazendo esse monte de coisas em paralelo, né? Mas, enfim, então eu acho que são esses dois grandes desafios. Não é uma busca por competência, mais hard, vamos chamar, e a outra mais soft, que é se sentir bem nesse ambiente fazendo várias coisas, né? E aonde entra o networking nisso? Aonde que na sua vida você entendeu que precisava ampliar a sua rede e que seria importante para você? Olha, Lúcio, eu acho que a networking para mim assim, sempre foi muito importante. Eu acho que se eu for pensar em todos os trabalhos que eu fiz na vida, assim, olhando rápido aqui, fazendo uma varredura rápida na vida aqui, eu acho que todos devem ter sido através de algum contato mais próximo com alguém, ou alguém que você já trabalhou. Então eu acho que, na minha experiência, o networking foi fundamental sempre. E você é um executivo que está em São Paulo há 2 anos, né? Mas você é do Rio de Janeiro. Até pouco tempo atrás, era muito comum a expressão eixo Rio-São Paulo. Mas você mesmo disse que o Rio de Janeiro ele passou por está passando por uma crise de empregabilidade, principalmente entre altos executivos. Isso, lógico, puxado pela crise do petróleo, né, da Petrobras e etc. Lá, o Rio é uma região que depende muito da questão da exploração do petróleo e todas as empresas de serviço. Mas para um executivo hoje que mora no Rio de Janeiro, fazer networking deve estar mais difícil, né? De você
se relacionar em alto nível e conseguir aí alcançar stakeholders, né, em potencial? Eu acho que ou ele se muda para São Paulo ou para alguma outra região, ou ele tem que buscar estar próximo de São Paulo de alguma forma, né? Eu, apesar de ter me mudado, eu já morei em São Paulo há muitos anos atrás, e sempre estava próximo, né? Estava sempre viajando ou fazendo algum trabalho. Então, assim, nunca tive tão distante assim de São Paulo. Agora, eu acho que ficar muito limitado provincianamente ali ao Rio de Janeiro, assim como qualquer outro lugar, eu acho que é ruim, né? Atualmente, você fica se limitar geograficamente, né? Então, embora morei no Rio bastante tempo, nunca me limitei geograficamente ao Rio de Janeiro, tá? Então, sempre que eu podia, eu passava algum tempo em São Paulo, por exemplo, então nunca me limitei, tá, Lúcio? Então, eu acho que o desafio é não se limitar, embora signifique que todo mundo que mora no Rio ou em qualquer outro lugar tenha que se mudar, não necessariamente. Acho que se abrir a cabeça, ampliar, você pode... Hoje em dia ficou muito mais digital do que antigamente, né? Você pode se conectar, pode fazer cafés virtuais. Então eu acho que não precisa estar limitado geograficamente. Você sabe que foi diante desse desafio que nasceu o Open Mind, né? Eu sou mineiro, todo mundo que está ouvindo aí no sotaque não nega, e Belo Horizonte também não é uma capital que você tem inúmeras oportunidades como você tem em São Paulo. Então, eu vi a necessidade de conectar pessoas para que pudesse gerar oportunidades e o compartilhamento também de informações e de estratégia. Então, como quem nasceu numa região que não é de Belo Horizonte, não é de São Paulo, eu, sendo de Belo Horizonte, pensei exatamente nisso. Como que a gente pode simplificar esse networking sem ser aquilo de calendário de eventos que você tem que estar em São Paulo para interagir em alto nível? Então, eu conversando com executivos aí, não só do Rio, mas também do Paraná, da Bahia e etc., a gente viu que havia uma necessidade de que essas pessoas interagissem e gerassem oportunidades, porque sem essa conectividade, dificilmente você cria oportunidades. Você mesmo disse que as suas grandes oportunidades de carreira aconteceram através do networking. Então, assim, só contando aqui um pouquinho aí também para a audiência que está acompanhando aí da história do Open Mind, que nasceu dessa necessidade, aproveitando aí o gancho da sua história como executivo do Rio de Janeiro. Mas eu quero agora dar um turnaround aqui na nossa conversa e falar sobre saúde. Sim. Né? A gente ouve falar, né, Gustavo, em lifelong learning, lifelong working, né? Mas eu vejo que muitas dessas pessoas, executivos aí que estão assistindo a gente, eles pensam muito nessa frase, apenas na palavra working ou learning, e eles esquecem do lifelong, né? Então, para você ter lifelong learning, você precisa ter a vida longa, né? Sim. E você é um cara que se preocupa muito com isso, né? Com saúde, Sim. com esporte. Qual é a importância para você do esporte? Olha a pergunta que eu vou fazer. Qual a importância para você do esporte na sua vida profissional? Bom, acho que tiveram várias, né? Quer dizer, toda a minha história no triatlon, né? Toda a jornada que, como eu te expliquei, foi bastante difícil de treinar sozinho para o Ironman, realizar o Ironman. Então isso para mim trouxe um monte de aprendizados, né? Por exemplo, hoje em dia, quando eu vejo que tem alguma coisa que está muito difícil, mas, cara, calma que vai acabar, né? Então, cara, é analogia. Eu me pego na minha cabeça refazendo o dia do Ironman, né? Que foi muito difícil completar e tal. Então, isso eu me pego fazendo várias vezes, Lúcio. Falei, calma, cara, fica tranquilo que se não acabou, vai acabar daqui a pouco. Não segura aí que vai. E outra coisa que é muito importante, acho que às vezes a gente, pelo menos, tem muito executivo que tem característica de querer controlar tudo, né? De querer saber tudo, eu sei tudo, eu planejo tudo. O fato é que, cara, na vida não é assim, né? A gente pode planejar, tem que planejar, mas vai dar... Os imprevistos acontecem. Vai acontecer, é certo que vai acontecer. Isso eu aprendi muito também na jornada de preparação e execução do Ironman.
Cara, um monte de coisa aconteceu diferente. Eu me lesionei uma semana antes da prova. No dia da prova, metade da natação, quer dizer, um vigésimo da prova travou minha perna. Então, assim, foi um negócio que eu tive que ir passando e me adaptando, porque já que desistir não era uma opção, entendeu? E acho que a vida é essa, né? Você não pode parar, deu o primeiro obstáculo, você para. Você tem que precisar se adaptar. Então, assim, a importância do esporte para mim foi fundamental, para eu poder aplicar na minha carreira os meus ensinamentos para mim mesmo, né? E todo dia repassar alguns, como eu te comentei. Eu repasso o Ironman várias vezes na minha cabeça, sei lá, ao longo do dia a dia de trabalho. Mas você deve ter, igual você falou, imprevistos acontecem, você planeja as coisas, e na vida de um atleta de alta performance, muitas vezes os imprevistos são as lesões, né? Sim. Essas lesões que fizeram você, talvez, dar uma freada no ritmo que você estava indo? Não, na verdade, foi por causa de uma suposta lesão que eu parei, mas não foi por causa disso que eu não voltei. Foi assim, eu terminei uma competição no final de 2014, foi uma etapa do Campeonato Carioca de triatlo. Eu até subi no pódio, foi gratificante pra caramba pra mim. Foi a última prova que eu fiz. E aí eu estava sentindo algumas coisas na perna, nas costas, fui no médico, achei, não, você está cansado, etc. Aí fez uma imagem, como eu não parava, ele suspeitou de uma questão no disco, né? E aí eu fui parando para tratar isso. E aí, como eu comentei um pouco no início, eu já estava entendendo um pouco o impacto de esporte de endurance para longevidade, já tinha entendido que isso para longevidade não era bom. E aí comecei a estudar e me debruçar sobre isso, e aí eu não voltei por isso, eu não voltei consciente. Falei, não, agora eu tenho que mudar o meu tipo de exercício que eu faço para poder me preparar para quando eu tiver 80 anos. E aí são conceitos que parecem simples, mas são difíceis de implementar. O que eu quero fazer com 80 anos? Eu quero carregar 2 sacos de compras para chegar do supermercado e guardar na minha casa. São 2 bolsas de 20 quilos. Só que como a gente vai declinando a nossa força ao longo do tempo, significa que hoje eu tenho que carregar 2 de 40 para chegar lá, para poder carregar de 20 com a mesma força que eu preciso. Então, hoje, tudo que eu faço de saúde, exercício, está focado em otimizar para longevidade. Então, é construção de massa muscular, alimentação, evitando coisas que inflamam o corpo ou que dificultam o corpo de se recuperar. Então, está tudo sono. Então está tudo interligado pensando na longevidade. E, infelizmente, hoje, a nossa vida moderna, a gente está exposto a alimentos, toxina ambiental e toxina até eletromagnética, e nosso corpo não evoluiu para gerenciar isso. Então isso só atrapalha a gente à medida que a gente vai envelhecendo. Então hoje, quando fala... hoje mesmo mandou uma mensagem para mim, um open-minder, que, eu quero treinar para o Ironman. Eu falei, poxa, eu vou conversar com ele. Hoje eu não recomendo alguém que com mais de 40 anos treinar para um Ironman, por exemplo. Se quiser fazer, se ele quer se divertir, tá ótimo. Agora não pode achar que isso está fazendo bem para a longevidade, entendeu? Não, e engraçado também a audiência que está acompanhando aí, né? Vai talvez se identificar com o que eu vou falar. Antigamente você tinha a figura de um executivo, a figura física mesmo, né? Quando você pensava assim, há 20 anos atrás, quando você fecha o olho e pensa num executivo bem-sucedido, um diretor de uma multinacional, qual imagem física que te vem à cabeça? Eu acho que se a gente fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, você iria imaginar uma figura parecida com o Churchill, né? Gordão, foi exatamente, né? Fumando charuto, exato, tomando um whisky, né? E essa era a figura realmente do executivo. Os executivos eram pessoas extremamente estressadas, que não se preocupavam com a saúde, estavam sempre ligadas ao trabalho, muitas vezes abusavam, né, em consumo de álcool, né? Mas hoje em dia, quando você fala de um executivo bem-sucedido, te vem essa figura de um atleta, né, uma pessoa dedicada à saúde, ao esporte, porque isso é um equilíbrio, concorda, Gustavo? Concordo, eu acho que a gente fala tanto de performance empresarial ou corporativa,
mas a gente tem que falar da nossa performance também, né? E você estar bem com 40 anos, ou com 30 anos, não significa que você vai estar bem com 60. Vai depender, você tem que construir esse caminho para chegar até lá, né? Igual a gente constrói para construir um negócio, para ele performar, para aumentar a receita, para diminuir o custo. A gente tem que pensar nisso para a gente mesmo, né? A gente, acho que a gente às vezes negligencia muito isso, né? A gente pensa muito na performance da empresa e esquece da nossa, né? Mas é uma pressão muito grande, né, Gustavo, que a gente sofre, né? Porque as expectativas sobre um executivo C-level, né, são muito grandes. Sim. Você precisa ser o melhor líder, você precisa ser o líder inspirador, você precisa ser o melhor gestor que vai levar a sua empresa à lucratividade, você precisa ter uma imagem saudável e cuidar da sua saúde, ser um atleta, você precisa ser um bom pai, uma boa mãe, enfim, as expectativas é que você seja o exemplo e seja o melhor em tudo. E às vezes nós somos seres humanos e às vezes o peso disso é na saúde mental, né? Como que você trabalha, o que você faz em relação à questão de saúde mental? Bom, saúde mental, o que eu faço, eu pratico meditação há bastante tempo. Embora acho que eu tenho evoluir mais nos temas de nutrição e temas de longevidade e sono. Acho que meditação ainda preciso evoluir bastante, mas eu pratico já há bastante tempo. Então, essa é a forma que eu tento estar em paz comigo mesmo, né? E legal que hoje, né, a gente está aqui no estúdio do Open Mind em São Bernardo do Campo e a gente vai também receber uma convidada, que a gente, inclusive, nós vamos almoçar com ela daqui a pouco, que é a Rosina Camarota, né? A Rosina Camarota, ela é uma empresária e ela é a embaixadora da meditação dentro do Open Mind. Toda sexta-feira, para os membros do Open Mind, nós temos às 8 da manhã, inclusive amanhã, hoje, né? Hoje esse programa está sendo transmitido na sexta-feira, hoje nós já tivemos, né? Às 8 horas da manhã, uma sessão de meditação com a Rosina. Então é muito legal você falar que também é adepto da meditação e também pratica. Bom, pessoal, como é um programa que está sendo aqui fazendo uma transmissão, né, uma estreia ao vivo, muitos de vocês entraram aqui no meio do programa. Eu estou aqui com o Gustavo Vilardo. Gustavo Vilardo, ele é membro do Open Mind, ele é diretor executivo da Vrio, que é a Sky, DirectGo, DirecTV, né? É um executivo carioca que vive em São Paulo há 2 anos, membro do Open Mind e que também está aí buscando o seu desenvolvimento pessoal. Ele também falou aqui conosco sobre governança, como está se preparando para esse novo mercado de conselheiro empresarial, que ele já está se posicionando como conselheiro, né? E eu queria também, para você que está chegando agora, falar um pouco sobre o papel do Open Mind nisso, né? Nós somos uma rede social de diretores e presidentes de grandes empresas que fazemos um networking de alto nível entre os nossos membros e também o desenvolvimento pessoal e profissional. E dentro da linha do desenvolvimento pessoal e profissional, nós criamos o Open Mind Academy, que desde dezembro do ano passado selecionou mais de 60 membros do Open Mind para atuarem como conselheiros consultivos em startup, remunerados por equity dentro dessas startups, mas o principal, a primeira oportunidade de conseguir a tão sonhada aí oportunidade de iniciar no mercado de conselheiros. E agora estamos aí lançando o nosso curso de formação de conselheiros, né? Nós estamos aí unindo a prática, que foi iniciada no ano passado, e agora com a teoria, né? Um curso muito especial, muito único, voltado para a formação de conselheiros consultivos, que assim como o Gustavo colocou aqui, muitas vezes tem esse desafio de buscar uma formação, mas não conseguir a oportunidade. Então, no Open Mind, nós costumamos dizer que o nosso membro, o nosso executivo, ele entra executivo e ele sai conselheiro, ele sai mentor, ele sai palestrante, ele sai escritor. E falando nesse aspecto também, você é um cara, Gustavo, que gosta bastante de escrever, né? Já escreveu artigo
para a coluna do nosso jornal, né, nosso blog, o Open Mind. Nós temos uma coluna no jornal O Tempo, um dos jornais de maior circulação do Brasil, um jornal impresso, que você já escreveu, e você está sempre interagindo também na nossa rede social, que nós temos uma rede social própria, exclusiva para Open Minds. Assim como o LinkedIn, existe lá na Apple Store e na Google Store o Open Mind Brasil, exclusivo para membros do Open Mind. Você exercita essa escrita já há algum tempo, pretende avançar nisso para, por exemplo, um livro? Como que você vê essa atividade que você também faz? Olha, Lúcio, eu vi, na verdade, assim, eu intensifiquei essa atuação mais recentemente. Eu acho que desde que eu estou no Open Mind, acho que o Open Mind me ajudou um pouco a colocar essa... Já era uma ideia que eu tinha, que eu precisava externalizar mais as experiências ou as histórias, então acho que o Open Mind me ajudou nisso. Então acho que a resposta é sim, intensificar. Livro, não sei, agora que eu vou passar a publicar talvez mais coisas, um pouco mais, talvez alguns artigos com temas que eu já tenha aprendido na história para compartilhar com todos, isso seguramente. Inclusive eu li uma pesquisa recentemente que apontava que as empresas, os colaboradores, eles tendem a confiar mais no líder que tem uma presença em redes sociais, né? Ou seja, aquele líder que compartilha conhecimento, né? Então isso mostra que exatamente essa conectividade que a gente falou, tanto do entretenimento quanto da vida executiva, as pessoas também precisam se lembrar que elas estão sendo observadas, que elas estão sendo vistas por clientes, estão sendo vistas por parceiros de negócios, né? Também nas redes sociais. Você, como um diretor de marketing, você acha que isso é bem visto aí pelos stakeholders? Eu acho que a maneira, acho que tudo na vida é o como, né? Eu acho que sim, acho que é bem visto se você estiver gerando conteúdo que agrega para as pessoas, né? Que de alguma forma que você esteja compartilhando coisas que façam sentido, alguma história que elas entendam que tem alguma aplicação na vida delas, eu acho que sim, seguramente. Perfeito. Bom, Gustavo, a gente está chegando aqui à reta final do nosso podcast, né? Você é um membro muito importante aí para a nossa rede. Obrigado. Não só porque você faz parte da rede, mas porque você é engajado, porque você compartilha, você é generoso, você compartilha conhecimento, troca experiência, você cresce a nossa rede, né? Que inclusive eu gostaria que no finalzinho da nossa transmissão você falasse sobre isso, né? Sobre você crescer a nossa rede, mas através de coisas que você se identifica. Você falou do esporte, você falou de superação e você recentemente trouxe para a nossa rede uma atleta paralímpica. Para quem não sabe, o Open Mind, além de grandes executivos como o Gustavo, também fazem parte atletas olímpicos, como Gustavo Borges, como o Lars Grael, como a Virna, como o Vitor Belfort, o Minotouro, dentre outros. E você trouxe a Suzana, né? A Suzana, para quem não conhece, ela é uma triatleta que teve uma doença degenerativa, né, que a impossibilitou de dar continuidade como atleta de alta performance tradicional. E ela se tornou uma atleta olímpica, que contou sua história aqui já algumas vezes no Open Mind. E a Suzana, eu tenho dificuldade de pronunciar o sobre... Schnardoff. Para quem não a conhece, procura aí. Suzana Schnardoff, ela é fantástica. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do que você aprendeu com as lições dela, como que você conheceu ela e por que você trouxe para o Open Mind. Lúcio, a Suzana, na verdade, eu conheço ela há muito tempo. Antes dela ter o problema, galera, a Suzana, ela era instrutora de natação na equipe de triatlon que eu treinava há muitos anos atrás. Então a gente se conhecia, ela, além de ser minha instrutora de natação, ela também era parceira de treino em alguns momentos, então eu já conhecia ela.
E aí ela teve esse problema a partir de 2005, 2008 e tal, e depois se transformou na atleta paralímpica de natação, e tem toda a história por trás dela. E eu sempre achei a história dela sensacional, né? Que eu aprendo com ela todo dia, porque, né, ela nunca sabe o que vai acontecer com ela no dia seguinte, né, com a vida dela, como é que ela vai acordar. Então, eu acho que a lição dela de força assim... Por isso que eu fiz questão de, quando eu vi o Open Mind e vi os atletas, né, no Open Mind, eu falei, poxa, a Suzana tinha que estar aqui, né? E graças a Deus ela aceitou, né, entrou para o Open Mind, e eu acho que é uma oportunidade ela contar para mais gente ainda as histórias delas, né? Inclusive inspirar aí as pessoas, né, não só do Open Mind, como das empresas onde estão os Open Minders, né? Que eu acho que a história dela realmente é sensacional. Não sei de onde ela tira tanta força para andar para frente todo dia. Eu vi que você até se emocionou aqui ao falar dela, porque eu acho que essa identificação de como executivo, como atleta que você e essa superação, isso nos inspira. Aquilo que nos motiva nos inspira, né? E essa emoção que você transpareceu é exatamente porque você se inspira nela, né? Mas eu, assim, percebo em você um ser humano do bem, uma pessoa com uma trajetória fantástica. Eu me orgulho de ter você como membro do Open Mind e de te receber aqui no nosso centro de networking para a gente poder bater esse papo. Espero que você também, que acompanhou essa história do Gustavo, tenha se motivado, tenha se inspirado, né? Porque a gente tem que se reinventar o tempo todo. O Gustavo se reinventou várias vezes, você escutou essa história aqui, e o nosso nome diz isso, Open Mind. A gente quer abrir a mente dos nossos membros exatamente para se reinventar em um mundo de constante mudança. Hoje você pode até ser, assim como a Suzana, uma atleta de alta performance, que você acaba, as coisas acontecem, como o Gustavo falou aqui no triatlon para ele. Mas você, executivo, também, as coisas mudam, o mundo está mudando e você precisa se reinventar. Gustavo, você nos inspirou hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui no Open Mind Talks. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Pessoal, nos vemos no próximo episódio do Open Mind Talks. Se você gostou aí, nos segue aí no LinkedIn. E se você quer entender como pode se juntar ao Open Mind, se tornar um Open Mind, ou quer saber sobre os nossos programas de formação de conselheiros, entra no nosso site openmindbrasil.com. Agradeço a audiência, agradeço aqui também ao comandante Rodrigo Feio, que está aqui nos ajudando nessa transmissão, e a gente se vê na próxima sexta-feira, ao meio-dia, aqui no LinkedIn, no Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.